chegamos à década de 60. Daí para frente, a relação do Cotinguiba com o futebol passou por alguns deslizes. Mas foi neste período em que o clube incorporou elementos políticos e culturais à sua história. Sou campeão na bola e na raia, sou do time de valor, sou Cotinguiba com muito amor. Entre 69 e 70, o jornalista Raimundo Luiz, hoje com 93 anos, foi presidente do clube, quando buscou resgatar momentos de glória do Tubarão da Praia. Eu fui convidado para salvar uma situação. E nesses 2 anos, realmente eu fiz muita coisa. Fiz o melhor time de futebol que o Cotinguiba já teve. Voltei às atividades. Contratei jogadores de Fortaleza, de Salvador, do Rio de Janeiro. Os melhores craques que já estiveram por aqui foram nesse tempo. Esse time, quando voltou, o Cotinguiba saiu matando todo mundo. Quando Raimundo dirigiu o Cotinguiba, ele montou uma boa equipe de futebol, mas que não conseguiu conquistar o título. Uma derrota para o time do interior do estado marcou a sua trajetória enquanto presidente. Era assim, perdeu, tá fora. Sergipe perdeu, fora. Confiança perdeu, fora. Olímpico perdeu, fora. Palestra perdeu, fora. Sim. Aí eu viajei para Recife para uma reunião dos diários associados do Nordeste. Numa terça-feira, quarta tinha jogo, aí o Cotinguiba empatou. E no domingo tinha outro jogo e não podia perder. Em Maruim. E eu me lembro, eu chegando aqui no aeroporto de Recife, um atleta chamado Coqueiro, do Maruinense, eu vindo no raidinho, né? Ele subiu e 1-0 e terminou o jogo e o Cotinguiba fora. Bom, no ano seguinte, eu já não ia voltar mais, porque também eu saí. Para mim foi uma grande decepção. Na década de 70, o jornalista e radialista Raimundo Macedo foi setorista do Decano e falou sobre a experiência de acompanhar o clube na época. Me fala sobre o Cotinguiba, é muito bom, o clube mais antigo da capital. Por coincidência ou não, quando eu comecei no rádio, o primeiro clube profissional que eu fui ser setorista foi exatamente o Cotinguiba. E o famoso Tubarão na Praia, como era chamado na época, faz parte da minha trajetória no rádio esportivo. Foi exatamente através do Cotinguiba que eu comecei a educar a minha voz, trazendo as notícias nos programas diários da Rádio Difusora, hoje a PRP, e era com muita alegria que eu acompanhava o Cotinguiba. Eu lembro muito bem que o Cotinguiba treinava num campo chamado Fazendinha, ali na Melício Machado, no Mosqueiro. Hoje não tem mais esse campo, mas era o local das atividades diárias da equipe do Cotinguiba. Em 1976, o Cotinguiba enfrentou o Confiança na final do Sergipano, quando foi derrotado por 2-0. Lembro muito bem do Cotinguiba quando formou um timaço que chegou a ser vice-campeão, disputando o título contra o poderoso Confiança. Eu ainda tenho na memória, né, que eu fazia matéria com o Zé Luiz, era o goleiro que depois foi um grande destaque do Confiança. Zé Luiz não tinha vez no Itabaiana, em 75 foi emprestado para o Cotinguiba. E ele disputou exatamente o campeonato sendo vice-campeão. O time do Cotinguiba era Zé Luiz, aí tinha Augusto, tinha Zé Marcos, zagueiro, tinha o lateral esquerdo era Messias, o meu campo era Pedrinho, Nenê, Nicéia Surgindo, que foi um grande jogador de futebol, Paulinho, ponta direita, Moscou e Tom Maravilha, ponta esquerda. E o Cotinguiba foi exatamente um forte time. É uma pena que não chegou a ser campeão. O atual vice-presidente de futebol do clube, o ex-jogador Silvio Alves, participou da final de 76, jogando pelo Confiança. Foi uma final assim atípica, né? Porque as finais elas se resumiam entre Sergipe e Confiança, entre Sergipe e Itabaiana, Confiança e Itabaiana, né? Então, nesse ano, nós chegamos ao final do quadrangular, enfrentando o Cotinguiba.
E o que foi mais interessante é que o técnico do Cotiguiba, que era Mr. Maia Chagas, ele fez umas 3 modificações, né, tentando segurar ao meio e ataque do Confiança, que era muito bom. A gente depois foi ver que ele, dentro do mundo dele, técnico, tático, ele pegou o lateral direito, colocou de ponta direita, pegou o ponta direita, colocou na ponta esquerda, e pegou o ponta esquerda e colocou na lateral direita. Então foi um jogo tanto diferente, um tanto atípico, de muitas curiosidades, né, do futebol. 3 anos mais tarde, o Tubarão teve a chance de mais um título, porém bateu na trave ao perder para o Itabaiana. Neste ano, um fato poderia ter mudado os rumos do clube nos anos seguintes. Como vice-campeão do estado, ele teria que representar na taça de prata, como era chamado. Ia ganhar muito dinheiro, ia fortalecer. Mas numa jogada calhorda, a federação não considerou os resultados de campo e convidou, ou foi o Sergipe ou foi o Confiança, para ser o segundo representante do estado. Se o Cotinha tivesse participado desse campeonato nacional com a equipe que tinha, o Cotiguiba poderia não só se destacar, como pelo menos receber dinheiro suficiente para manter 3, 4 anos sem outras preocupações. Animaria aqueles velhos cotiguibenses, os netos daqueles fundadores do Cotiguiba. Eis que a federação frustrou essa vontade dos cotiguibenses. A final de 79 foi a última do Cotinguiba na primeira divisão sergipana, que seguiu caminhos distintos do Sergipe, o seu grande rival histórico. Nós temos 6 títulos, né? Mas nós nos dedicamos muito ao remo. E a rivalidade era grande, tivemos várias competições interessantes. Mas o Sergipe foi se dedicando cada vez mais só ao futebol. E o Cotinguiba ao remo, ao basquete, ao vôlei, se tornou um clube poliesportivo. E também social. O Sergipe não ligou muito para a parte social. E o Cotinguiba começou a empreender carnaval, festivais, era matinês dançante. Enfim, nessa situação, o Sergipe teve a sorte de contar com grandes empresários. O Decano participou do Campeonato Sergipano até 1983 e só voltou a jogar a competição 13 anos mais tarde. Eu não sei se os títulos que foram desperdiçados pelo Cotiguiba motivaram exatamente a saída de disputa do campeonato, mas contribuiu, né? Contribuiu exatamente para que o Cotiguiba perdesse a motivação de participar do campeonato Primeira Divisão. O presidente Wellington Mangueira, que tem mais de 30 anos à frente do clube, afirmou que questões políticas durante o regime militar impactaram nas atividades do clube. A visão estúpida que recentemente teve do ódio, né? Porque o Cotinguiba não podia ser grande. E não podia ser grande porque diziam ele que ele estava infestado de comunista, de subversivo. Porque para cá, realmente, vinham as pessoas que eram perseguidas pelo regime militar. Então, foi assim que o Cotiguiba sofreu durante muito tempo. As perseguições, a ponto da gente dizer que era até melhor não botar nem a cor vermelha na numeração das camisas do Cotiguiba, porque eram vermelhas as numerações. Deixamos de colocar para ver se amainava esse ódio. Quando o Cotiguiba estava jogando bem, havia sempre um problema para acabar com o Cotiguiba. Durante o período da ditadura, o Cotiguiba foi um grande aliado daqueles influentes que foram perseguidos no regime militar. O Cotiguiba, que era azul e branco, acolhia todos os perseguidos das ditaduras, quer seja de Vargas, quer seja a ditadura militar de 64. Acolhíamos, então, nesses troféus que vocês estão vendo aí, muitas vezes algumas resoluções a nível nacional do PCB eram mandadas em papel seda, um papel muito fininho, facilmente descartável, ou podia ser engolido, mas antes de mandar para todo mundo, a gente escondia no fundo dos troféus, porque era quase impossível haver uma batida aqui procurando no fundo Ninguém sabia disso, a gente guardava no fundo das taças. Durante esta época, o presidente foi torturado e disse que quase perdeu a vida. Foi o Cotiguiba que deu a ele novas esperanças para viver. Durante a ditadura militar, não fosse o Cotiguiba, eu estaria morto. Em vários momentos, o Cotiguiba me salvou. O Cotiguiba
mora no meu coração. E quando eu fui torturado barbaramente, que quase perco a memória, quase perco tudo, até a vontade de viver, esse meu irmão mais velho, ele me lembrou a Portela, pela porta aberta, aquela canção, pela porta aberta, seu coração foi conquistado. A Portela é azul e branco, ele estava dizendo que o Cotiguiba poderia me salvar. Eu estava desanimado com tudo, achando que ia morrer sem ver o Brasil democrático, ia morrer vendo os militares no poder. Então, ele não só me ajudou muito, porque ele era muito culto, e essa canção até hoje cala fundo no meu coração. Além de esporte e política, o Cotiguiba viveu períodos em que a cultura se manifestou nos ideais do clube. A partir da década de 70, a realização de festas e carnavais tornou-se um grande destaque, especialmente com a fundação da Escola de Samba Tubarão da Praia. Bel Nunes foi uma das fundadoras da Escola de Samba, que conquistou 10 títulos seguidos no carnaval. Aracaju, na época, não tínhamos escola de samba. Nós tínhamos era lambe sujo, aqueles bloquinhos de rua. Eu sempre disse que no dia que eu chegasse em Aracaju, na minha terra, eu faria uma escola de samba. Mostrava que nós somos capazes de fazer. E o Wellington Mangueira, quando ele estava exilado, ele simplesmente tinha loucura para fazer escola de samba. E aí, quando ele chegou aqui, nos encontramos aqui no Cotiguiba, e aí sentamos em uma conversa, vamos fazer a escola de samba assim, Tubarão da Praia. Inicialmente chamada de Cotiguibense, a escola de samba adotou um novo nome que até hoje é um dos símbolos do clube. O nome da escola era Escola de Samba Cotiguibense, porque na visão de Dr. Wellington Mangueira, seria para filhos e esposas de associados. Mas só que escola de samba é povão. Então, não deu certo. E em determinado momento, eu puxei a escola para mim. Então, puxei a escola para mim. E por que coloquei Tubarão da Praia? Porque naquela época, tudo aqui era uma praia. Né? Uma praia formosa era uma praia. Coloquei Tubarão da Praia e comecei com 80 componentes e terminei a escola com 800 pessoas. Além de toda a construção de um ambiente festivo que atraía muitas pessoas, a realização de carnavais também era fundamental para a manutenção financeira do clube. Todos os eventos que o Cotiguiba patrocinou, fez e desejou, que tivemos aqui Dominguinhos, o grande Dominguinhos, tivemos aqui Nelson Gonçalves, né? Estávamos lutando para que o nosso Chico Buarque de Holanda viesse para cá, Jorge Lafon teve aqui, mas todos esses eventos que o Cotiguiba patrocinou foi querendo arrecadar fundos para fazer uma grande equipe, de futebol. O clube, nessa época, não só o Cotiguiba, mas até o Vasco, que eram clubes profissionais e que tinham na sua receita, no seu calendário, o carnaval. Então era um clube que tinha muitos sócios e os carnavais eram em clubes, né? Atlética, Cotiguiba, Vasco, Iate. Então, nesse período, o Cotiguiba tinha 4.000 sócios. Então, com a receita dos associados, ele podia perfeitamente montar aqui equipes competitivas. E todos os dois tinham equipes competitivas. Eram, digamos assim, a segunda equipe de todos os torcedores. Então, o Cotiguiba, ele tinha essa renda que era realmente suficiente para manter um clube de futebol. Outros eventos de carnaval que aconteciam na sede do clube eram o Bloco dos Artistas e das Atrizes. Olha, o início foi o Baile dos Artistas, né? A gente sentou com o Barrinhos, ele que fazia um movimento já de cultura na cidade. Aí surgiu a ideia de a gente resolver fazer um baile para os artistas da época. Os artistas da dança, os artistas de teatro, da música. E foi criado o primeiro Baile dos Artistas. E aí os outros anos foram surgindo coisas boas, então a cada ano a gente movimentava. Tanto é que nós fizemos, na coordenação do Barrinhos, nós fizemos 15 bailes dos artistas. Eu coordenei o baile no Cotiguiba. E a gente fazia sempre os bailes, os clubes cediam. Então a cada ano ele fazia em um lugar. Teve no Lourinha, um navio que teve aqui ancorado uma época, na Chopana, Iemanjá. Cada ano a gente fazia em um lugar.
E o Cotinguiba foi sempre o que mais prezou com cedendo as instalações, né? Ele conta como os bailes traziam um sentimento especial à época. Barrinhos acabou o baile, mas o público, fashion, como a gente dizia, né? Cabeleireiro, maquiador, artista, enfim, o pessoal da arte em si, de Sergipe, precisava de continuar com aquele glamour. Que as pessoas trabalhavam um ano todo, 364 dias para reinar no glamour de um dia, né? O Cotinguiba era classe média, né? Povo que gostava, você via o calor humano na dança. Chegava na quarta-feira de cinza, o público de arte se juntava com o público do Cotinguiba e fazia um encontro ali naquela praça, Almirante Sampaio, se não me engano, por ali, perto ao lado do Cotinguiba mesmo. Então eles se encontravam. A Atlética saía, fazia, dava a volta olímpica, como a gente dizia, com os foliões atrás. O Vasco também saía para comemorar o final do carnaval. E o Cotinguiba sempre foi, porque aquela avenida nos bailes mesmo, a avenida ficava lotada, porque era residência. Hoje não, hoje é mais comércio. Mas ali era a classe A de Aracaju, morava no Augusto Muirá. Quem teve a oportunidade de viver os antigos carnavais do clube, relembrou as suas experiências. Então fui criado aqui, vindo para o Cotinguiba, para os carnavais. Às vezes eu tinha que vir meio que escondido, porque não podia criança frequentar carnaval. Aqui é um lugar que já recebeu tanto culturalmente, né, grandes bandas, né, seja de carnaval, como Los Guaranis, Estação da Luz, bandas que estão até hoje na ativa, a Orquestra Medeiros. Era digamos assim, uma referência, né, do carnaval em Sergipe, né, em Aracaju. O Cotinguiba sempre foi referência. O tradicional carnaval do clube começou a perder adeptos a partir de 1992, com o início do pré-caju, o que impactou em toda a receita do decano. O pré-caju, ele foi um instrumento, assim, digamos que muito perverso para os clubes que tinham carnavais, etc. Então, o pré-caju acabou, literalmente, com as festas de salão, de bailes, etc. Acabou com o Vasco, o Atlético Cotinguiba, o próprio iate. Então, todo mundo, logicamente, o pré-caju não queria. Então, essas equipes elas foram muito penalizadas por conta dessa evolução comercial. Todo o legado esportivo, político e cultural do clube leva o Cotinguiba a ser reconhecido como patrimônio cultural de Aracaju, como você vai ver no próximo episódio. Sou campeão na bola e na raia, sou do time de valor, sou Cotinguiba com muito amor.